Olá, alunos! Bem-vindos à nossa terceira videoaula. Nessa aula, a gente vai ver um pouquinho sobre a arte moderna e outras linguagens artísticas. Vocês vão perceber que muito do que influenciou os artistas plásticos também vai influenciar o teatro, a dança e a música. Vocês vão conhecer um pouquinho melhor alguns artistas que representam um pedacinho do que foi o grande acontecimento da arte moderna no século XX. E vão entender um pouquinho das influências, das rupturas que eles experimentaram naquele momento e que nos influenciam até hoje. Vamos começar então pela música. Temos Claude Debussy. Em sua obra, a música libertou-se dos cânones tradicionais das repetições e das cadências rítmicas. Desobedecendo também às normas da harmonia clássica, ele deu grande importância aos acordes isolados, aos timbres, às pausas e ao contraste entre registros. Se interessa pela música da Europa Oriental, pela liberdade nos aspectos estruturais, por não seguirem o padrão que vinha sendo difundido na Europa Ocidental há pelo menos 300 anos. Debussy foi o primeiro compositor da história da música ocidental disposto a constituir em suas obras paisagens sonoras, explorando com isso o universo das impressões oníricas e a correspondência da arte musical com a vida. Em uma de suas composições para orquestra, La Mer, o mar, o autor consegue uma expressividade original para cada movimento, capaz de transmitir sensações diversas ao ouvinte pelo uso dramático dos timbres, por exemplo. Conseguimos, ao ouvir La Mer, imaginar que estamos observando o próprio mar com suas brisas, movimentos de ondas, pássaros, calor do sol, etc. Outro compositor importante no cenário da música erudita foi Schoenberg, austríaco, criador do dodecafonismo, um sistema de organização de alturas musicais, um dos mais revolucionários e influentes estilos de composição do século XX. Mas também o início do século XX é marcado com experimentações mais ousadas, como as do futurista italiano Luigi Russolo. Ele era pintor e compositor. Em 1913, ele publica seu manifesto, A Arte do Ruído. Identificava que a vida de sua época era muito ruidosa e que esses ruídos deveriam ser utilizados para a música. Defendia a ideia de que a Revolução Industrial deu ao homem a capacidade de apreciar sons mais complexos. Ele é considerado o primeiro teórico da música eletrônica. Russolo inventou e construiu instrumentos para criar ruídos de desempenho, mas, infelizmente, nenhum de seus equipamentos sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. O pensamento de vanguarda vai influenciar também o cinema. O expressionismo alemão, por exemplo, é responsável pela quebra com os modelos de filmes para entretenimento e os filmes hollywoodianos que já estavam sendo largamente difundidos pela Europa. Com uma estética mais sombria e utilizando-se de recursos teatrais como a maquiagem exagerada, os cenários e a interpretação dos atores, que geralmente vinham mesmo do teatro, o cinema expressionista alemão trouxe obras que foram consagradas devido às rupturas e inovações que traziam para a época e que influenciaram e influenciam até hoje os diretores de cinema. O surrealismo também marca a presença no cinema. Salvador Dalí, por exemplo, também se aventura nessa arte e é um dos criadores do filme Um Cão Andaluz. O filme não tem um compromisso com uma narrativa linear e explora todos os recursos e efeitos que o cinema estava apenas começando a descobrir. Rudolf Laban, bailarino e coreógrafo húngaro, é um dos grandes responsáveis pelo surgimento da dança moderna. Ele acreditava que o movimento do corpo aumenta a compreensão do comportamento, enriquece a responsabilidade individual e a integração da personalidade. A sua proposta é centrada em elementos básicos da linguagem do corpo, movimentos simples do cotidiano que fazemos de forma automática. Eles são incorporados na dança moderna. Não é uma mera reprodução desses movimentos em cena, mas o estudo desses movimentos que o levam para a categoria de movimentos artísticos. Laban dançou e coreografou na efervescência cultural do pré-guerra. Desenvolve um método de movimentação onde o importante é o movimento natural na sua espontaneidade e riqueza.
Cada indivíduo tem seu modo de se movimentar, o seu próprio repertório, que é formado pelas suas experiências em descobrir-se. O pós-guerra trouxe transformações tecnológicas que intensificaram o processo de revolução industrial. Surge então o mundo de consumo e das grandes cidades. Neste mundo, o movimento se restringe ao absolutamente necessário. Não há espaço, não há tempo para o corpo, para a expressão do indivíduo que está isolado na cidade. Laban desenvolveu seu método prevendo as necessidades do mundo moderno, onde o corpo não está limitado somente pelo espaço, mas também pelas regras e padrões de comportamento. Laban entende a dança não mais como uma codificação, como uma reprodução de passos determinados pela música. Ele trabalha com a exploração dos movimentos a partir de 3 elementos essenciais: peso, tempo e espaço. No balé clássico, por exemplo, existe a negação da gravidade. A leveza é primordial. Para Laban, o leve é uma das características do movimento, mas ele também explora o peso da gravidade, o impacto do corpo no chão. Laban libertou o movimento do corpo da música, da arte dramática e de qualquer noção de passos. Ele buscava por uma harmonia total entre alma e espírito através do movimento, fazendo analogias então com o grupo expressionista alemão, o Cavaleiro Azul, que tem Kandinsky como um de seus representantes. Kandinsky disse: toda obra de arte vem de uma necessidade interior, e complementa: a arte tem de tornar o invisível visível. Outro nome importante da dança moderna é Mary Wigman. Ela foi aluna e assistente de Laban e depois seguiu sua pesquisa própria, pois não se limitou a propagar os modelos aprendidos. Em sua primeira fase expressionista, se juntou com o artista plástico Emil Node. Node era expressionista do grupo A Ponte. Ele produzia máscaras que inspiravam Mary Wigman em uma dança trágica de movimentos sôfregos. Em determinado momento de sua pesquisa, as máscaras passam a fazer parte da sua dança. Neste sentido, o rosto, ao ser ocultado sob formas ameaçadoras e rígidas, fazia com que o corpo passasse a se expressar com total potencial emotivo. O grotesco passa a ser uma característica da sua dança. A dança, para ela, não deve interpretar a música, mas sim ser composta junto com um coreógrafo. Sua dança não pretende contar uma história, e sim concentrar em mito aquilo que está nascendo, aquilo que é emergente contar. Intérprete de suas próprias coreografias, conseguiu um grande reconhecimento do público com sua violenta carga expressiva. Apareceu como uma personagem perturbadora tanto na Europa quanto nas Américas. Especialista em papéis fortes, detinha as qualidades essenciais de uma atriz de tragédia, desprezando toda e qualquer forma de candura. O teatro também tinha sua tradição. O texto no teatro tradicional é de extrema importância, portanto, a palavra tinha peso nas representações dos atores. Existia também uma divisão nas companhias em que haviam os atores principais, que deveriam ser sempre os protagonistas. O cenário, por exemplo, era pouco explorado. Por vezes até existia um pano de fundo pintado que simulava uma paisagem ou às vezes o interior de uma casa. A quarta parede é a divisão imaginária que separa a encenação do público. A interpretação dos atores, a maquiagem, o figurino e o cenário, tudo isso se baseava no naturalismo, ou seja, deveriam se aproximar do real. O teatro deveria imitar a vida. O ator decorava o texto e o reproduzia com a carga emocional exigida para cada cena, ou de cada personagem. Com uma marcação no espaço, ele falava o texto, sem se preocupar com a expressão do restante do seu corpo. É nesse contexto que surge a figura de Antonin Artaud, que foi ator, diretor, poeta e teórico francês. A partir da obra de Artaud, muitos desdobramentos vão ocorrer na arte do século XX. Por isso ele é muito importante. Ele participa do Manifesto Surrealista de 1924, juntamente com André Breton.
em 1929, foi expulso do movimento por ser contrário à filiação do Partido Comunista. Não porque ele era contra o comunismo, mas sim porque ele acreditava que a revolução deveria ser micropolítica, corporal. Ele identifica o problema na individualidade. A revolução, para ele, portanto, deveria partir de dentro do indivíduo, e não apenas uma revolução política e econômica. Ele não queria participar de movimentos externos a si, mas querendo produzir uma revolução na sua própria sensibilidade, na revolução do próprio corpo. Seguia o pensamento nietzschiano de que a lógica convencional, ou seja, a razão, já não dava mais conta de expressar certas potencialidades humanas, e surge então a necessidade permanente de se inventar novos modos de expressão. E Artaud inventou novos modos de expressão. Ele configura então o Manifesto do Teatro da Crueldade, em 1932. Esse manifesto, juntamente com outros textos do Artaud, são publicados em seu livro O Teatro e seu Duplo, uma obra que influencia até hoje a produção cênica. O Teatro da Crueldade rejeita as características do teatro tradicional e também a racionalidade da sociedade ocidental. Ele propõe as bases para um novo teatro e para uma nova maneira de entendimento de mundo, que remeta a um nível pré-verbal da mente humana. O termo crueldade se refere aos meios pelos quais o teatro é capaz de abalar as certezas do mundo ocidental, a começar pela própria linguagem. Na sua obra, ele expõe o grito, a respiração e o corpo do homem como lugar primordial do ato teatral. Denuncia o teatro digestivo e rejeita a supremacia da palavra. Propõe ainda um teatro físico, centrado na experiência corpórea dos atores e também do público. Ou seja, ele propõe a quebra da quarta parede, possibilitando a interação entre atores e espectadores, com a encenação ocupando todo o espaço. E esse espaço teatral não é mais o tradicional. Ele pode ser um espaço adaptado, como galpões, igrejas, hospitais ou qualquer outro lugar que a encenação demande. Sobretudo, o teatro visto como uma experiência ritualística, destinada à cura das angústias e à reintegração do homem à sua totalidade física e espiritual. E esse novo corpo, curado, reestruturado e livre de convenções e regras, é que ele chama de o corpo sem órgãos. Muitos desses elementos derivam da experiência pessoal do próprio Artaud, que, sofrendo de males físicos e psíquicos, é internado em manicômios, recebendo tratamento de eletrochoques, que hoje a gente sabe que é um absurdo, né? Que prejudicam de fato suas faculdades mentais no final de sua vida. Nesse tempo, escrevendo compulsivamente, até onde o seu corpo permitia, ele procurou transmitir ao público o seu sofrimento e a sua superação por meio da experiência artística.